Olá, boa noite a todos. A gente está aqui nesse momento agora, né, nessa conversa, nesse bate-papo, nesse zap-zap pastoral com o professor doutor Robson Amaro. Boa noite, professor. Tudo bem? Olá, Wanderson. Muito boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite por estar participando de um momento de difusão de informação sobre um tema tão importante. Pronto. O professor Robson, ele é biomédico pela FPE, né, mestre e doutor em patologia humana pela Fiocruz, na Bahia. E durante o seu doutorado, ele trabalhou com o desenvolvimento de vacinas e novas estratégias vacinais. Né? Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal da Bahia e vem desenvolvendo pesquisas vinculadas ao entendimento do funcionamento do sistema imune, né? Nos cursos de mestrado e doutorado em ciências fisiológicas na cidade de Vitória da Conquista. Falei certo, professor? Falou certo? E aí, como não poderia ser diferente, né? A gente está aqui nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, onde eu estou agora nesse momento, a Paraíba e Alagoas, a gente tem um trabalho de divulgação e difusão de informações, especialmente da pandemia. E aí, pela sua especialização aí, eu já iria introduzir uma pergunta, né, para poder a gente começar esse bate-papo aqui, em relação à vacina, né, de Covid-19, né, que atualmente nós temos várias no Brasil. Se o senhor poderia falar das principais técnicas usadas, né, das vacinas disponíveis e se são seguras, né, na sua opinião, que são várias formas de vacinas, pelo que a gente tem visto na mídia, né? Isso. No Brasil, hoje, a gente tem disponível para a população três tipos de vacina, que são a da AstraZeneca, que é produzida em colaboração com a Fiocruz. Nós temos a Coronavac, que é produzida em colaboração com o Instituto Butantan. E a gente está também distribuindo a vacina da Pfizer. Embora também já tenha sido aprovada a vacina da Janssen, mas que não está sendo distribuída ainda no Brasil. Essas vacinas, elas têm, as que estão sendo distribuídas no Brasil, elas têm em comum o fato de serem aplicadas em duas doses. E elas são seguras, uma vez que todas foram aprovadas pela Anvisa. A Anvisa, ela dá uma recomendação de segurança e assim a gente pode tomar essas vacinas com tranquilidade. Não existe nenhuma vacina melhor que a outra. A melhor vacina que a gente tem no Brasil hoje é aquela que vai estar disponível para a população. Então, qualquer que seja a vacina, a gente recomenda que tome, porque elas podem ajudar não só a reduzir a transmissão, mas também, se uma pessoa for infectada, ela pode desenvolver formas menos graves e necessitar de menos suporte. Então, independente de qual seja, a vacina disponível no Brasil, ela é segura e a gente deve tomar. São três vacinas, né? E como o senhor falou aí, que estão disponíveis aqui no Brasil. Essas vacinas são feitas por indústrias que têm interesses financeiros no mundo todo. E são tecnologias, algumas que são mais antigas e outras mais recentes, né? Antes de passar para outra pergunta, não sei se seria. As técnicas mais antigas são mais seguras do que as mais novas ou não? Assim, na sua opinião. Ó, a Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac, elas diferem em relação ao método em que elas produziram a vacina. A Coronavac, que é a vacina produzida em associação com o Instituto Butantan, ela tem uma técnica mais antiga. Ela utiliza os vírus inativados e são seguras. Já a Pfizer, ela utiliza uma tecnologia muito mais moderna e muito mais recente. Essa tecnologia é baseada em técnicas genéticas, em que se aplica uma fração de uma molécula genética chamada de RNA. Esse RNA, ele vai estimular as células do organismo a produzirem partes do coronavírus e vai treinar o corpo a se defender. Então, quando a pessoa toma a vacina da Pfizer, ao receber esse RNA, ela é treinada a se defender para, se porventura ela se infectar com o vírus real, ela esteja protegida. Já a AstraZeneca, que é a vacina da Oxford, ela usa uma tecnologia diferente, também mais recente. Ela é baseada na aplicação de um adenovírus. O adenovírus, ele é um tipo de vírus
que nessa vacina não causa doença em humanos, tá? Então, esse adenovírus, ele carrega uma informação para também ajudar a produção de uma parte do vírus, que é chamada de proteína S. E isso também vai treinar o nosso corpo para que ele possa se proteger. Então, independente da tecnologia, se Pfizer, se AstraZeneca ou se Coronavac, a gente tem eficiência e segurança. Então, aqui estiver disponível, a gente recomenda tomar, para que a gente possa quebrar aí esse ciclo, a gente possa, o mais breve possível, voltar a ter uma vida normal. Ok, e ainda só para, pegando a última aí, recentemente, né, anteontem, a Anvisa suspendeu a pais grávidas, né, já recebemos algumas demandas de mulheres grávidas aqui no nosso regional, preocupadas com a da AstraZeneca, né, mas ela pode tomar as outras duas que não tem problema, né? O único risco que foi identificado foi só para a AstraZeneca por conta de questões que envolvem a tecnologia utilizada, provavelmente, né? É isso, professor? A vacina da AstraZeneca, ela foi suspensa para grávidas. Por quê? Teve um caso de uma pessoa que veio a ter complicações, mas que não se foi comprovada que a associação é devido à vacina. Sim. Existem alguns efeitos que têm sido relacionados com trombose, né, com coágulos, só que essa associação com a vacina da AstraZeneca não foi confirmada de maneira significante. Então, as pessoas podem ter problemas circulatórios ou de formação de coágulos devido a vários outros fatores. Gestantes, elas podem ter, inclusive, uma maior incidência de problemas trombóticos, mesmo se ela não tiver tomado a vacina. Então, as mulheres, em geral, também o uso de anticoncepcionais facilita o aumento da incidência de efeitos trombóticos e, na população em geral, as mulheres que estão grávidas e que tomam anticoncepcionais, mesmo sem tomar a vacina, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver esses trombos do que aquelas que tomaram. Então, não há uma associação direta forte. Agora, o Ministério da Saúde resolveu parar com a vacinação da AstraZeneca, né, em gestantes, para que se ter certeza que há uma exclusão entre as duas casualidades, né, que não foi devido à vacina que essa pessoa teve complicações. Ok. E com relação à vacina, a vacina hoje é praticamente a solução para acabar com a pandemia no mundo, né? Mas a gente tem gargalos na distribuição, gargalos na produção, apesar do Brasil ter uma rede, ter o Sistema Único de Saúde, que era referência mundial em vacinação, né? Para o senhor, professor, na sua opinião, né, qual seria a alternativa para aumentar a produção e reduzir a desigualdade no acesso às vacinas? Não só no Brasil, no Brasil, mas também no mundo, né? Porque a gente está numa pandemia, não adianta resolver o problema do Brasil e não resolver da Índia, por exemplo, até porque a circulação é planetária do vírus, né? A Organização Mundial de Saúde, ela já tem essa preocupação, né? Tanto que ela fez o COVAX Facility, que é uma cooperação internacional para que haja uma distribuição mais igualitária das vacinas. Uma vez que a gente vê claramente que os países mais ricos, eles concentram a maior quantidade de vacinas. Então, os Estados Unidos, por exemplo, têm mais vacinas do que a população precisa. Então, existiria a necessidade dessa equalização mundial, porque os países pobres, além de não ter dinheiro, muitas vezes não têm experiência para adquirir e fazer grandes acordos de aquisição. Então, além da COVAX Facility, né, que é uma iniciativa mundial para essa distribuição igualitária, a gente tem também as medidas que estão associadas com transferência de tecnologia. Então, para aumentar a quantidade de vacina produzida, seria interessante que a gente tivesse mais países no mundo associados com a produção dessas vacinas. Hoje, poucos lugares no mundo estão capacitados e tendo a liberação para a produção dessa vacina. Então, a transferência de tecnologia e um maior número de países distribuindo, tendo a capacidade de ter esse conhecimento de produção seria muito importante. Então, a gente entra também nas patentes, né, que é um grande entrave, né, nessa produção,
e que pode, de certa forma, hoje, ainda ter entraves para distribuição para países mais pobres, né, e em desenvolvimento também. Então, não seria a quebra de patente não seria uma solução definitiva, não seria uma solução pontual, né? É mágica. Teria também a ver a questão do investimento em tecnologia, né? Como é que está o Brasil e as universidades, já que diariamente a gente vê, inclusive essa semana, né? Queria saber sua opinião sobre a quebra de patente e também porque a gente sabe que não é só a quebra de patente, mas saber sua opinião. E se puder complementar, falar sobre a questão do investimento em ciência e tecnologia no Brasil, né? Que a gente tem visto nos últimos dias, inclusive hoje, nos jornais de hoje, como dessa semana, né? Falando sobre a redução drástica no orçamento das universidades públicas, que são as que mais investem em pesquisa no Brasil, em ciência e tecnologia. Isso, então quebrar as patentes, né, como alguns países estão se posicionando a favor dessa conduta, é um passo importante, mas ela não resolve o problema. No caso, além de quebrar patentes, seria necessária a transferência de tecnologia. O Brasil hoje não tem a tecnologia suficiente para o desenvolvimento dessas vacinas, é um processo bastante complexo. Então, tem que quebrar a patente e favorecer também a transferência dessa tecnologia para que esse produto que é complexo, ele possa ter como ser produzido na região, né? Eu sou a favor da quebra das patentes em relação ao coronavírus, pensando mundialmente, as patentes são algo importante, porque elas protegem a invenção de uma pessoa que criou algo importante, e ela estimula o investimento em pesquisa. Porém, na situação do coronavírus, né, pandemia por Covid, a gente tem uma situação singular, em que várias regiões do mundo estão sendo afetadas. E não adianta um país rico se proteger sozinho, porque em outro lugar pode surgir uma variante nova, que depois vai se distribuir entre o mundo todo, e isso pode trazer complicações maiores. Então, o importante é que todos tenham acesso à vacina, que todos consigam se proteger. Então, temos que quebrar a patente, nesse sentido seria importante, mas também facilitar, não só, no caso do Brasil, a aquisição da tecnologia, mas também ter, inclusive, regulamentações que facilitem a importação de insumos, uma vez que o Brasil tem muitas restrições de importação de conteúdos e a gente tem muitas leis que causam alguma burocracia nessas importações. Interessante. Com relação ao investimento em pesquisa, a gente tem, devido à pandemia, um exemplo claro de quão importante é a ciência, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vê que foi a ciência que trouxe a vacina que está protegendo e salvando muitas vidas. Então, é irrefutável a necessidade de ter um investimento em educação, um investimento em ciência e tecnologia, para que o Brasil possa se alinhar com grandes potências e investir na sua população e no futuro. Hoje o Brasil ele já tem uma população jovem, né, que tem um bônus demográfico aí associado a isso, então ele tem que investir no seu futuro. É importante que não se esqueça que a pesquisa e a educação, ela está associada com um futuro melhor. Hoje a gente vê, sim, uma redução dos gastos e dos investimentos nas universidades, e isso tem um impacto muito grande no futuro do Brasil, uma vez que no Brasil hoje são as universidades públicas aquelas que produzem a maior parte do conhecimento científico no país. Professor, a gente está nos momentos finais aqui. Se eu pudesse passar uma mensagem aí, especialmente para os profissionais de saúde, os pesquisadores, né, que atuam no campo da saúde, na pesquisa, e também os voluntários, especialmente apesar de o senhor estar na Bahia agora, né, mas os voluntários do Nordeste, da parte do Rio Grande do Norte até Alagoas, um estado antes de chegar aí onde está agora, que é a Bahia. E obrigado antecipadamente pela sua entrevista, pelas suas informações. Eu agradeço, eu dou parabéns a todos os profissionais envolvidos, né, tanto na linha de frente como aqueles que estão pesquisando. Eu acho que todos devem ter o seu reconhecimento da importância que tiveram nesse momento do Brasil, e eu desejo que o futuro possa trazer bons frutos para todos esses profissionais que estão aí nos ajudando e nos honrando, né, com o investimento que foi feito na sua formação. Então, muito obrigado pelo convite. E aí, um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite a todos. E podem mandar perguntas para
Pastoral da Saúde, né, no nosso chat ou no WhatsApp, no Zap da Pastoral.